Saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos, amados irmãos, abrir as nossas Bíblias no texto que se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Mesmo sentados, leamos a santa palavra de Deus. Segunda epístola, é a segunda. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 6. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém e amém. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, somos gratos a Ti por essa noite de adoração a Ti. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, capacita-nos na exposição da Tua palavra, ilumina nossa mente, alimenta-nos, fortalece-nos, por intermédio da Tua palavra, suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Os estudiosos bíblicos, irmãos, afirmam que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Ele já havia comparecido 2 vezes em Roma. Nessa segunda vez, ele agora está preso como um criminoso, debaixo das ordens do imperador Nero. Ele está prestes a morrer. Então, ao escrever esta última epístola, o apóstolo Paulo, ele está vivenciando uma situação de muita dificuldade. Ele não apenas está preso, mas ele também está abandonado, porque o versículo de número 15 diz assim, no capítulo 1, verso 15, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então o apóstolo Paulo, nesse instante, ele é um prisioneiro, ele está abandonado por aqueles que haviam anteriormente afirmado fidelidade. No capítulo de número 4, no versículo 16, ele já havia comparecido na primeira audiência diante das autoridades, e ele diz no capítulo 4, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Então veja que situação de luta, de sofrimento. Ele é um homem preso, abandonado, não há quem se levante para advogar a sua causa, defender a sua situação. Como enfrentar a vida? Como enfrentar as lutas da vida? Como enfrentar as dificuldades que se deparam sobre nós? E o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve esta epístola para orientar Timóteo a enfrentar a vida. Porque Timóteo também está sob pressão.
Timóteo, que é um jovem pastor, que foi alcançado por Deus através da pregação do apóstolo Paulo, Timóteo também está enfrentando lutas. Timóteo está enfrentando dificuldades. Mas Timóteo está se deixando levar pelo medo. Por isso que no versículo 6, Paulo diz: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo, de angústia. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Mas Timóteo está diante dessa complexidade de que é enfrentar a vida, em seus dilemas, em suas lutas, em suas angústias. E o apóstolo então escreve esta epístola com o objetivo de orientar Timóteo, afirmando que a vida só pode ser enfrentada de maneira triunfante quando nós estamos firmados no Evangelho. O Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Somente o Evangelho é capaz de nos capacitar a enfrentar as lutas, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os problemas e os sofrimentos que surgem em nossa caminhada. O Evangelho é capaz de nos capacitar a não apenas enfrentar as lutas e os sofrimentos. O Evangelho é capaz de nos capacitar a enfrentar a morte com triunfo. Paulo diz: eu estou preso. Paulo diz: todos me abandonaram, mas ao mesmo tempo ele diz: eu não me envergonho. Eu não estou confuso. Eu não estou desanimado. Eu não estou pensando em desistir. Eu não me envergonho. O que é que dá esta ousadia? O que é que dá esta coragem? O que é que dá esta firmeza ao apóstolo Paulo? E a resposta é, irmãos, o Evangelho. O Evangelho nos faz vencer o medo. O Evangelho nos faz enfrentar as lutas. O Evangelho nos capacita a viver e até mesmo a morrer. O Evangelho é a única forma de enfrentar a vida de maneira triunfante. Diga amém. Somente o Evangelho. É Ele que nos capacita a viver e morrer, e a enfrentar os dilemas da nossa existência e dos nossos tempos. O Evangelho. Por isso que Paulo diz: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho que te capacita a viver. Creia no Evangelho, proclame o Evangelho, que a sua alma esteja firme no Evangelho. Orgulhe-se do Evangelho. Porque só o Evangelho é capaz de nos capacitar a viver. Por isso, irmãos, que do versículo 9, especialmente desse capítulo 1, até o versículo 14, o apóstolo Paulo vai mais uma vez afirmar a Timóteo o que é o Evangelho. Timóteo, não se deixe vencer pelo medo, pela covardia. Firme a sua vida no Evangelho. Creia no Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas. Que boa notícia é essa que nós devemos crer? Que boa notícia é essa que a nossa alma precisa estar firmada? Que boa notícia é essa que a nossa vida precisa estar fundamentada? O Evangelho é Deus nos salvando. É isso que Paulo vai afirmar no versículo de número 9. Leia comigo o verso 8. Vamos ler o verso 8 e o verso 9. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor de quê? Do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo diz a Timóteo: não tenhas vergonha, pelo contrário, alegra-te com o Evangelho. E se dispõe a proclamar o Evangelho e até mesmo sofrer no poder de Deus por causa do Evangelho. E a partir do versículo 9, como tenho dito, o apóstolo Paulo afirma que o Evangelho é Deus nos salvando.
O que é o Evangelho, igreja? Repita comigo. É Deus nos salvando. Eu vou perguntar e a igreja vai responder bem forte. O que é o Evangelho? É Deus nos salvando. É isso que ele diz no verso 9, que nos salvou. A última palavra do verso 8 é Deus. Esse que aqui se refere a Deus, é Deus nos salvou. Timóteo, estamos enfrentando lutas, perseguições e dificuldades, mas não te esqueça, Deus nos salvou. A palavra salvação, irmãos, aponta para a ideia de perdão. Ser salvo é ser perdoado. Ser salvo é ser liberto do poder do pecado, da culpa do pecado e da contaminação do pecado. Deus nos salvou por intermédio do sangue derramado na cruz do Calvário. Luta nenhuma é capaz de tirar a bênção que Deus nos outorgou através de Jesus Cristo. Deus nos salvou. Conforme Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Timóteo, eu estou preso nesta cadeia, mas eu sei que em Cristo eu sou liberto, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo foi declarado justo aos olhos de Deus. O Evangelho, meus amados irmãos, primordialmente, não é algo que a gente faz para Deus. O Evangelho primordialmente é algo que Deus fez em nós, por nós, através de Jesus Cristo. Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida. Tudo isso Ele fez através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus nos salvou. É Deus nos salvando, o Evangelho. O que é o Evangelho? Em segundo lugar, Paulo diz, no verso 9 ainda, o Evangelho é Deus nos chamando eficazmente. Veja o que ele diz. Deus, no verso 9, e nos chamou com santa vocação. O que é o Evangelho, igreja? O Evangelho é Deus salvando, diga amém. O que é o Evangelho, igreja? É Deus eficazmente nos chamando. O chamado de Deus é poderoso, o chamado de Deus é eficaz. O que Ele diz, Ele traz à existência o que Ele fala. Um dia, eficazmente fomos chamados das trevas para a luz, da morte para a vida, da escravidão para a libertação. Fomos chamados, o poder de Deus operou na nossa vida, por intermédio do Espírito Santo. Ser chamado é ser regenerado, é ser transformado pelo poder do Espírito. E luta nenhuma, tribulação alguma, retira de nós e da nossa existência o realizar de Deus, a obra do Espírito Santo. O que é o Evangelho? É Deus nos chamando eficazmente para a salvação, para a transformação, para uma vida de santidade. Veja o que diz, meus amados irmãos, a frase diz assim, e nos chamou com santa vocação. Você poderia ler comigo bem forte? E nos chamou com santa vocação. É Deus nos chamando eficazmente, poderosamente, para uma vida de santidade, de pureza, de intimidade com Ele e de reconciliação com Ele, através de Jesus Cristo. O Evangelho é Deus nos separando das trevas, do pecado, e estabelecendo entre nós e Ele, entre Ele e nós, um relacionamento de vida e de paz. O Evangelho é Deus nos chamando para uma vida de santidade. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Somos chamados, transformados e capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida de santidade,
de submissão aos mandamentos do Senhor no poder do Espírito. Por isso que em Coríntios, 1 Coríntios 1, capítulo 2, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Diga amém. O que é o Evangelho, igreja? É Deus poderosamente nos salvando. O que é o Evangelho, igreja? É Deus eficazmente nos chamando. O que é o Evangelho, igreja? É Deus soberanamente nos escolhendo antes da fundação do mundo. Veja como Paulo escreve, explica a salvação. No verso 9, ele diz: Ele nos salvou, Ele nos chamou, não segundo as nossas obras. Porque temos o que temos, igreja. Porque somos o que somos, salvos, perdoados, transformados. E estamos sendo alvos do agir do Espírito Santo. Porque temos tantas bênçãos. Todas estas bênçãos temos por causa da soberana graça de Deus que nos alcançou. A salvação, as bênçãos do Evangelho não estão firmadas em nossos méritos, em nossos feitos, em nossas obras, em nós mesmos. As bênçãos do Evangelho estão firmadas em Jesus, na soberania de Deus, antes que houvesse tempo, antes que houvesse história, antes que houvesse qualquer ato. Eis que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma, veja aí na sua Bíblia, por favor, ele diz: Ele salvou e chamou, não segundo as nossas obras, nem passadas, nem presentes, nem futuras, mas conforme a sua própria, o que é a igreja? Determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Em que momento? Antes dos tempos eternos. Foi dada a nós, por intermédio de Jesus, na eternidade. Quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e determinou propiciar sobre as nossas vidas graça, salvação, perdão. O apóstolo então aqui afirma que o Evangelho tem origem na soberania eterna de Deus. Deus determinou nos agraciar através de Jesus Cristo antes dos tempos, antes da história. Diga amém, meu irmão. O que é o Evangelho? É Deus nos salvando, é Deus nos chamando e Deus soberanamente, antes da fundação do mundo, nos escolhendo e determinando graciosamente nos abençoar. A soberania é dele, a determinação dele, é vontade dele. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Pregar o Evangelho é proclamar a soberania de Deus e a graça de Cristo, que garante a salvação, apesar de nós, pecadores, fracos, incapazes, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Por isso que um comentarista bíblico, ele diz que esta difícil e profunda doutrina da soberania de Deus para a nossa salvação deve gerar em nós, em primeiro lugar, humildade. Não é mérito, não é desempenho, não são obras, é graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, ao percebermos esta ação soberana e graciosa de Deus, precisamos nos prostrar aos seus pés e em humildade agradecer tão grandes dádivas. Por isso que a vida do crente deve ser marcada por louvor, por gratidão, não para ser, não para conquistar, mas porque já foi alcançado pela graça soberana de Deus. A verdade da soberania de Deus deve gerar em nosso coração paz e segurança. Deus estabelece o seu propósito e ninguém, luta nenhuma, sofrimento algum, perseguição nenhuma vai desfazer
aquilo que o Senhor determinou e estabeleceu fazer sobre as nossas vidas, nos salvando, nos chamando e nos elegendo antes da fundação do mundo. Em quarto lugar, o que é o Evangelho? O que proclama o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é Jesus destruindo a morte. Veja o que Paulo diz, por intermédio do Espírito Santo, no verso 10. Ele vai dizer o seguinte, que essa graça, no verso 9, ele diz, essa graça que foi dada a nós antes dos tempos eternos, ela se manifestou. A graça de Deus se manifestou historicamente. O plano de Deus não apenas ficou nas alturas. O plano de Deus, a graça de Deus se manifestou. E o que é esta graça manifestada é Jesus Cristo vindo ao nosso encontro. O que é essa graça que se manifestou, que apareceu? É o Verbo se fazendo carne. É aquele que, sendo o próprio Deus, igual a Deus, Criador, tornando-se homem como eu e você, 100% Deus, mas agora, por intermédio da encarnação, 100% homem. Ele vem para abundantemente manifestar a graça de Deus prometida antes da fundação dos tempos eternos. Veja o que ele diz. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. A graça apareceu, o menino nasceu, a graça se manifestou, o Emanuel está entre nós. Ele viveu em santidade, em obediência. Ele nos representou. Ele obedeceu plenamente à lei do Senhor. Não havia defeito, não havia mancha, não havia pecado. Ele viveu, mas como um criminoso morreu numa cruz. E por quê? Aquele que é o próprio Deus encarnado, o Santo, está pendurado, sangrando numa cruz, para substituir a mim e a você. Aquele lugar era meu e era seu, mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos perdoados, sarados, transformados, e a morte é vencida. Um pregador do século 17, ele escreveu um livro cujo título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando Cristo morre, na verdade, Ele está matando a morte. Ele está vencendo a morte, porque através da cruz, Deus está proclamando o seu triunfo sobre o mal, sobre o pecado. A cabeça da serpente está sendo esmagada e a morte está sendo vencida. Por isso que ele diz, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho proclama que através de Jesus a morte é destruída e a vida é revelada. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é proclamar que através de Jesus a morte é destruída e a vida é revelada. Vida abundante, vida verdadeira, vida liberta, vida perdoada está em Cristo Jesus sobre a vida de todo aquele que crê. E luta nenhuma, perseguição alguma, tribulação retirará as bênçãos garantidas pela vida e pela obra de Jesus Cristo. Jesus já garantiu, não é o que eu vou fazer, mas é o que Ele fez. Garante a vitória sobre a morte. A morte foi vencida, ou seja, ela perdeu seu domínio. Por isso que quando o crente morre, ele não entra em pânico, porque ele sabe que através de Jesus,
A morte perdeu o seu domínio. E morrer agora para o crente não é derrota, é promoção, porque agora ele estará com o Senhor para sempre. Por isso que ele sabe que mesmo tendo pecado, se rebelado contra as obras do Senhor, ele se voltou para Jesus, arrependido de seus pecados e crendo na suficiência do sangue de Jesus. E por intermédio de Jesus, ele recebeu vida e vida em abundância. Reconciliação. O diabo, João 10:10, o que diz? O diabo veio para matar, roubar, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, o que é que vai acontecer? Será salvo. Jesus salva, porque perdoa, liberta e concede vida, vida eterna, vida real. O escritor disse: Paulo compara a morte a um escorpião, do qual se arrancou o ferrão. Jesus arrancou o ferrão da morte. Onde está a morte? A tua força, a tua prisão, ela foi destruída pela obra de Cristo Jesus. O Evangelho, meus amados irmãos, é Jesus trazendo vida e imortalidade. Por isso que aquele que morreu foi sepultado. Você só sepulta quem você tem certeza que está morto. Por isso que Jesus foi sepultado, porque todos que ali estavam tinham certeza absoluta que ele morreu, e ele morreu mesmo. E porque ele morreu de verdade, ele foi sepultado de verdade. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou em glória. Ele manifestou vida, poder, eternidade. O mais terrível inimigo foi vencido. Há esperança para mim e para ti, apesar das lutas, dos sofrimentos e até da própria morte. Nós enfrentamos todas essas situações com triunfo por intermédio de Jesus, que manifestou vida. Por isso que em João capítulo 20, João capítulo 20, era um domingo logo cedo, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela viu que a pedra estava revolvida. É João 20, verso 11. Ela permanece junto à entrada do túmulo. Ela chora muito. Ele morreu, ela sabe que ele morreu, e ela só tem lágrimas. Mas já não é a sexta-feira da paixão, é o domingo da ressurreição. Mas ela chora. E vem dois anjos no verso 12. E vem dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela não para de chorar. Porque a vida com Jesus morto é choro. A vida sem um Jesus vivo, presente, é choro, é depressão, é angústia. E os anjos perguntam: mulher, por que choras? Ela responde: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. As lágrimas, a angústia, o desânimo impediu que ela reconhecesse o ressuscitado. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ela chora. Mas já não é sexta-feira da paixão, é domingo de ressurreição. A quem procuras? Disse Jesus. Ela respondeu, ela supôs que era o jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela voltando disse-lhe: Mestre. Ele sarou a alma daquela mulher angustiada que chora por intermédio da sua palavra. Maria, a sua voz doce, meiga, viva e poderosa, foi revelação de Deus sobre a vida daquela mulher.
Ela disse: mestre. Ela agora reconhece que aquele que havia morrido está vivo, ativo, falando, consolando, edificando, fortalecendo a sua igreja. O Evangelho é a proclamação fervorosa de que Jesus veio, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para garantir absoluta vitória contra o pecado, contra o diabo e contra a morte. Não chores, Ele está vivo. Console a tua alma, não desespere-se. Pare de chorar, levante a cabeça. O Jesus vivo fala contigo. Eu estou vivo, Maria. Eu estou ativo, eu estou falando, eu estou trazendo consolo. O que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é a proclamação de que o Jesus que morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e um dia voltará em glória. Ele diz no verso 11, ele diz: é por causa desse Evangelho, ou melhor, é esse Evangelho que eu prego, Timóteo. Eu estou preso aqui, não porque cometi algum crime, Timóteo. Eu estou preso, sendo tratado como um criminoso, porque eu tenho proclamado esse Evangelho, que humilha o homem, mas exalta o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por causa desse Evangelho, eu estou sofrendo, verso 12. Estou aprisionado, abandonado. Mas aí ele diz no verso 12: mas eu não me envergonho. Eu não estou confuso, eu não estou amedrontado, eu não estou acovardado. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Ele é vivo, Ele me salvou, Ele me chamou, Ele me transformou. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Eu sei em quem tenho crido. Veja que ele diz que crê numa pessoa. O Evangelho, irmãos, acima de tudo é confiar em uma pessoa. E essa pessoa está viva e ativa. E o nome dela é Jesus Cristo Salvador, Filho de Deus, Senhor. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não sou eu que sou poderoso, é Ele. Para garantir o meu depósito. Para garantir a minha salvação. Aquele que em vós começou a boa obra. Ele não é um construtor que abandona a sua obra. Ele garante o início, o meio e o fim. Ele é poderoso. Para guardar o meu depósito, a minha vida, a minha alma, até aquele dia. Que dia é esse, igreja? É o dia quando a trombeta vai tocar. E o Rei Jesus voltará de maneira pessoal, de maneira visível, de maneira gloriosa. Ele voltará, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando Ele vier, Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, nos livrará de toda angústia, de toda frustração, de todo mal, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Dia bendito, dia glorioso, dia esperado, dia alegre. Vem, Senhor Jesus. Proclamar o Evangelho, irmãos, é proclamar que a nossa esperança está na volta gloriosa do Senhor. A nossa esperança não está nas novas bandeiras políticas, educacionais, filosóficas. A nossa esperança não está nas melhorias econômicas que o homem é capaz de produzir neste mundo. A nossa esperança está firmada sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por fim, proclamar o Evangelho é anunciar que o Espírito Santo habita em nós. Essa é a última frase que Paulo escreve nesse parágrafo, quando ele diz assim, mantendo o padrão das sãs palavras, verso 13, que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o quê? O Espírito Santo,
que habita em nós. Ele disse: eu vou, mas vocês não vão ficar desamparados. Eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele habitará com vocês. Oh, meus amados irmãos, é no poder do Espírito que a gente prossegue, que a gente persevera, que a gente crê, que a gente vence o medo, desânimos, as angústias. O Espírito Santo dado a nós graciosamente por causa do ressuscitado Jesus Cristo. A promessa foi selada, inaugurada no dia de Pentecoste. A era do Espírito se inaugurou. O Espírito Santo está agindo com graça, com poder, com eficácia. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Oh, mulher, não chores. O Espírito Santo foi nos dado por intermédio de Jesus Cristo. Ele consola, Ele fortalece, Ele nos concede poder para crer, perseverar, proclamar, evangelizar e aguardar o Rei. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, irmãos, a enfrentar as lutas, firmados no Evangelho. Diga comigo: firmados no Evangelho. Nada poderá nos capacitar a enfrentar essa vida com triunfo, se não for o Evangelho. Creia no Evangelho. Firme a sua vida no Evangelho. Lutas virão, dificuldades virão, mas quem está firme no Evangelho é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Amém e amém.